E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Então, vamos lembrar o que eu disse na aula passada, para a gente começar a aula de hoje, para a gente começar a pensar um pouco essa questão da mineração no Brasil. A aula de hoje é mineração, a gente vai falar sobre o século XVIII, que é o século em que foi retirado ouro em grande quantidade no Brasil. Essa mineração, a gente vai ver, ela começa no finalzinho do século XVII, mas existe uma intensificação dela no século XVIII, tá? Então, para poder a gente chegar na mineração, a gente tem que lembrar o que eu falei ano passado, que eu falei sobre bandeirismo. Eu falei para vocês que os bandeirantes, eles entraram no território brasileiro, e a hora que eles entram no território brasileiro é para buscar índio, para procurar índio, para fazer esse apresamento que a gente chama, né, apresamento de silvícola, né, que é o prender o índio e transformar ele em escravo. E aí nós vamos ter vários tipos de bandeiras, como eu disse para vocês no ano passado. A gente teve sertanista por contrato, blogueira do sertão, nós tivemos as monções, né? E quais foram as consequências desse processo de bandeiras no Brasil? Então nós temos várias consequências. O genocídio dos grupos indígenas é uma consequência bem evidente, né? Pela quantidade de índios, de grupos indígenas que eles mataram. Tem também a expansão territorial, como eles não respeitavam o Tratado de Tordesilhas, eles iam para o outro lado, que pertencia à Espanha, e aí você acaba tendo uma nova configuração do território brasileiro em função dessas invasões que eles faziam em território espanhol. E finalmente eles encontram ouro naquela região onde hoje fica aquela parte das cidades históricas em Minas Gerais, né? Ouro Preto, Mariana, Sabará, São João del Rei, aquela região. Então, aquela região, eles encontraram ouro ali. Eles quem? Os bandeirantes, que foram os bandeirantes paulistas, encontraram ouro naquela região em 1794. Opa, desculpa, gente. Em 1694, desculpa, tá? Em 1694, que é século XVII. Em 1694, século XVII. Só que a grande extração de ouro que vai ser feita no Brasil vai ser feita a partir de 1701. Então, com uma grande extração de ouro, ela é feita a partir de 1701, toda vez que a gente pensar em ouro no Brasil, eu quero que vocês pensem no século XVIII. A não ser se tiver uma questão, por exemplo, falando assim, foi encontrado ouro em fins do século XVII, sua grande extração no século XVIII. Até aí tudo bem. Mas isso eu quero até chamar a atenção para vocês, que sempre falam assim, olha, quando você ganha uma joia, quando você ganha um brinco, um anel, um colar de ouro, geralmente tem lá, esse colar, esse brinco tem tantos gramas, e depois fala que esse brinco é quantos quilates? 18 quilates. Então faz uma associação meio bobinha, do tipo assim, ouro 18 quilates, ouro 18 quilates, ouro no Brasil, século XVIII, só para você lembrar que a grande extração foi feita no século XVIII, para você não confundir, porque às vezes tem muita gente que fala assim, os portugueses vieram para o Brasil por causa de ouro. Foram besteira, os portugueses não encontraram ouro de cara aqui no Brasil, não. Os portugueses ficaram mais interessados aqui por causa do ouro. Pelo amor de Deus, os portugueses chegaram aqui em 1500, né, século XV, 1501, século XVI, século XVII. Então, por mais de 200 anos, vamos pensar assim, não por mais de 200 anos, por 200 anos na história do nosso país, não foi encontrado ouro, ninguém viu ouro aqui, não tinha. Então o ouro, na verdade, ele vai ser feito extração, ele vai ser feito a sua exploração exatamente no século XVIII, em grande quantidade no século XVIII, tá? Outro ponto importante, quando encontraram ouro nessa região de Minas Gerais, onde hoje fica a cidade de Ouro Preto, Mariana, Sabará, São João del Rei, naquela região ali, né? O que vai acontecer? Muita gente fica sabendo, então vai ocorrer uma febre do ouro. Um monte de gente começa a se dirigir para aquela região na expectativa de enriquecer com isso. Então você vai ter gente de Salvador, você vai ter gente do Espírito Santo, você vai ter gente de vários lugares do Brasil que vão sair do litoral e vão começar a ir para aquela região do interior, da região de Minas Gerais, agora Minas Gerais, que está sendo extraída, feita a extração de ouro. Um monte de gente começa a ir para aquela área na expectativa de enriquecimento. Mas também vão existir pessoas que vão para poder retirar ouro, mas vai existir gente que vai para aquela região para poder ganhar dinheiro em cima de quem retira ouro. Então eu, por exemplo, se eu vivesse no século XVIII aqui no Brasil, eu com certeza iria sair do litoral, eu iria para o interior na expectativa de enriquecimento, sim, mas não na expectativa de retirar ouro. Eu, Marta, eu não seria uma pessoa que pegaria uma bateia, que é um tipo de peneira que você faz extração de ouro, socaria no fundo do rio, encheria aquele cascalho todo para retirar ouro. Não. Mas eu venderia a bateia.
mas eu venderia o chapéu para você se proteger, mas eu venderia aquela quentinha que você vai comer na hora do almoço. Afinal de contas, se você está retirando ouro, você não quer sair daquele local que você está fazendo essa extração, porque você pode perder a oportunidade de achar uma pepita bacana, uma pepita legal. Então você quer que alguém vá até você e venda o produto. Eu seria essa pessoa. Claro que se eu compro um chapéu por 10 em Salvador, um chapéu por 10 no Rio de Janeiro, um chapéu por 10 em São Paulo, eu vou vender o chapéu para você por 50, porque você me paga em ouro. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então eu seria o tipo de pessoa que venderia o produto para você, mas eu não retiraria o ouro como você de repente pode retirar. Então eu quero que vocês entendam que aquela região, ela atrai diversos grupos de profissionais distintos. Então você tem um cara que retira o ouro, você tem um comerciante, você tem um artesão, você tem a prostituta, e os caras começam a ir para lá, para quê? Para poder ganhar dinheiro em cima daquilo que estava sendo retirado. Quando muita gente começa a chegar naquela região e começa a ganhar dinheiro com isso, a se enriquecer, eu falo ganhar dinheiro, mas se enriquecer com isso, né? Isso vai atrair cada vez mais os olhares de outras pessoas que cada vez mais vão para aquela região. Então, obviamente, esse fluxo migratório em relação àquela região, nós vamos chamar isso de febre do ouro. Febre do ouro, então, é esse fluxo migratório que vai sair do litoral mais badalado que a gente tinha aqui no litoral nordestino, né? No sentido de gente, tinha gente pra caramba no litoral do Nordeste. Então você vai ver um monte de gente saindo do litoral do Nordeste, não só no litoral do Nordeste, no litoral do Sudeste. Você vai ver um fluxo migratório do litoral para o interior na expectativa de enriquecimento com esse ouro que está sendo retirado, tá bom? Ali naquela região de Minas Gerais, tá? Bom, como é que eles retiravam esse ouro? A primeira forma mais tranquila, mais fácil de se retirar ouro é a faisqueira, porque o nosso ouro aqui no Brasil, ele basicamente quase todo ele é um ouro de aluvião, eu coloquei aqui no quadro para vocês. O ouro de aluvião é um ouro ele é um ouro mais de superfície, você não precisa fazer um empreendimento de cavar um buraco enorme, super fundo para poder retirar esse ouro. Não. É um ouro que você pega a bateia, que é uma peneira, você vai para a beira do rio, do riacho, do rego, do córrego, de onde você quiser. Aí você soca a bateia no fundo do rego, do riacho, do rio, puxa aquele cascalho, dá uma mexidinha, vê o que é que tem ali de interessante ou não. Se tiver, você retira e coloca numa bolsinha que você carrega junto a você e joga o restante fora. Mete a bateia no fundo do rio, pega ali o cascalho, vê o que tem ou não, coloca na bolsinha e assim por diante. No final do dia, você vai verificar se o que você tirou foi ouro, efetivamente, ou se de repente só foi o famoso ouro de tolo, que é aquele ouro, a pirita, que não tem valor nenhum. Mas com certeza no começo eu tenho uma grande quantidade de ouro e pouquíssima pirita, pouquíssimo ouro de tolo, tá bom? Então, essa forma de você ir para a beira do rio e você mesmo retirar o ouro com a bateia, isso a gente vai chamar de faisqueira, porque o nosso ouro é um ouro de aluvião, ok? Só que vai chegar um ponto que o rei de Portugal sacou que tinha ouro aqui no Brasil. Demorou um pouquinho, demorou alguns anos para ele sacar que tinha ouro aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, no século XVII, ele não tem muita certeza que tem ouro. Ele vai efetivar essa ideia de que no Brasil tinha ouro, que estava sendo retirado ouro do Brasil, mais no século XVIII. E aí sim ele vai colocar uma taxa em cima de todo o ouro que era retirado. Todo o ouro que fosse retirado aqui no Brasil, 20% tinha que ser mandado para Portugal. Esse imposto se chama, cadê? Quinto. 20% é mandado para Portugal. Calma que eu já vou voltar a falar desse quinto aqui junto com vocês, tá? Vou voltar a falar aqui a respeito dessa quantidade de gente chegando ali naquela região e muita gente chegando. Acontece que quem achou ouro pela primeira vez na região das Minas Gerais, quem encontrou ouro ali foram os bandeirantes são paulistas, né? E esses bandeirantes, eles começaram a se achar dono do território, dono do ouro, dono de tudo ali. Só que eles não conseguiram, na verdade, impedir esses fluxos migratórios indo naquela região. Eles não conseguiram impedir que as pessoas saíssem de onde elas estivessem no Brasil para irem para Minas Gerais para poder enriquecer com esse ouro que estava sendo retirado. Gente, não teve só gente do Brasil que
que foi para a região de Minas Gerais. Tem muito português que vai sair de Portugal e vir para cá. Vai chegar uma hora, inclusive, que Portugal vai proibir os portugueses de virem para cá, porque estava tendo um esvaziamento de Portugal pela quantidade de gente que estava saindo de lá para vir para o Brasil para enriquecer. Enfim, mas o que está acontecendo? Uma febre do ouro. Todo um monte de gente chegando ali. Só que os paulistas, eles começam a bater de frente com esses forasteiros, eles começam a se indispor com esses forasteiros. E começaram a chamar esses forasteiros com o nome de um passarinho da região, que é um passarinho feio pra caramba, chamado emboaba. Então o paulista, ele começa a chamar todo forasteiro que está entrando ali na região de Minas de emboaba. Até que um belo dia, um bandeirante, ele se indispõe com um paulista desse, um bandeirante paulista se indispõe com um forasteiro desse que era um comerciante do Nordeste. Mas o negócio foi feio, foi confusão ali. E nessa confusão entre os dois, entre o bandeirante e o forasteiro, obviamente quem era forasteiro vai ficar a favor do forasteiro, quem era bandeirante fica a favor do bandeirante. E aí inicia um conflito naquela região, em 1706, 1707, inicia um conflito entre quem era forasteiro e quem era paulista, né? E esse conflito vai se intensificando até virar uma guerra. Então vai se travar uma guerra naquela região de Minas Gerais, logo nesse começo aí da extração do ouro, que a gente vai acabar chamando de Guerra dos Emboabas, que é uma guerra dos paulistas contra os forasteiros, que eles chamavam de emboabas. Coloquei aqui no quadro para vocês: paulistas versus forasteiros. Os forasteiros são chamados de emboabas. Porrada daqui, porrada de lá, porrada daqui, porrada de lá, aquela confusão, aquela guerra, até que um belo dia, os forasteiros que estavam em um número muito maior, eles conseguiram encurralar os paulistas. Então os paulistas foram encurralados em um determinado local e os forasteiros falaram para eles: olha, melhor vocês se renderem, porque senão a gente vai acabar matando vocês. E os paulistas resolveram se render. Só que daí, na hora que os paulistas estavam se rendendo, foi a hora que os forasteiros resolveram atacar e resolveram atirar. Esse momento em que os forasteiros começam a atirar, começam a atacar, mesmo os paulistas tendo se rendido, se chama Capão da Traição. Capão é uma localidade, né? Capão da Traição. Só que no meio dessa coisa, na hora que os caras se rendem e aí eles são atacados, eles são mortos, eu quero que vocês entendam que um tiro de arma nessa época, um tiro de um bacamarte, ele levanta uma fumaça assim ninja, né? E eu queria que vocês imaginassem vários bacamartes atirando para matar os paulistas. Então imagina a nuvem ninja que levantou, né? E muito paulista que não foi atingido nesse ataque, nesse Capão da Traição, aproveitou aquela fumaceira toda, aproveitou aquela confusão toda e se mandou. Então, a Guerra dos Emboabas, quem vence? São os emboabas, quem vence são os de fora, são os estrangeiros, são os forasteiros, ok? Tudo bem. Só que muito paulista, no meio dessa confusão, conseguiu fugir, conseguiu escapar. E esses paulistas, eles saem de Minas Gerais e vão para outras localidades, onde hoje fica o estado de Goiás, onde hoje fica o estado do Mato Grosso. Então, esses paulistas que fugiram do Capão da Traição, que conseguiram fugir do Capão da Traição, conseguiram ir para Goiás, conseguiram ir para Mato Grosso e lá começaram a fazer extração de minério também, conseguiram fazer extração de ouro. Claro que não a mesma quantidade de ouro, não vai ser retirada a mesma quantidade de ouro que retirou em Minas Gerais, mas eles vão retirar ouro também. Vem comigo, olha só. A Guerra dos Emboabas, então, foi uma guerra entre paulista e forasteiro. Paulista perdeu. E esses paulistas que perderam acabaram fugindo e conseguiram encontrar ouro em Mato Grosso e em Goiás. Fica bem atento nisso, porque às vezes uma questão de prova de múltipla escolha, eles colocam lá assim, que também foi encontrado ouro em Mato Grosso, também foi encontrado ouro em Goiás, e o aluno fica bitolado achando que não, que o ouro é só Minas Gerais. Claro que a grande maioria do ouro, muita coisa, vai ser em Minas Gerais, mas eu também tenho minas de extração nesse sentido, nessas outras duas localidades, tá joia? Fica atento nisso, fica atento nisso. Agora, é uma confusão que acontece aí, uma confusão local. E na verdade quem vence são os forasteiros. Já que quem vence são os forasteiros, isso vai atrair cada vez mais forasteiros para aquela região. Então mais gente de outras localidades
vão chegar ali para poder também fazer a extração ou ganhar em cima da extração que está sendo feita. E o rei de Portugal, obviamente, fica sabendo e aí começa a cobrar um imposto, que é 20% do ouro que você retirasse, você tinha que pagar para o rei de Portugal. Ah, tirei 1 quilo de ouro. Você tirou 1 quilo, 200 gramas, você vai pagar para o rei de Portugal, que é a quinta parte, que é 1/5. Então, vai começar a ser cobrado um imposto aqui no Brasil, a partir da mineração, chamado o quinto. E quem fazia essa cobrança era um organismo que existia, chamado Intendência das Minas. Então, naquela região de Minas Gerais, geralmente tinha umas casas assim, todas elas sobradas praticamente, né? E tinha uma casa, essa casa era uma instituição do governo chamada Intendência das Minas, que se você retirasse, sei lá, 200 gramas de ouro, 1 quilo de ouro, 10 quilos de ouro, 50 quilos de ouro, você tinha que ir até a Intendência das Minas e lá então eles acabavam retirando o quinto, que é 20% do ouro. Mas a gente sabe muito bem que muita gente começou a sonegar. Então, às vezes o cara retirava, por exemplo, 50 quilos de ouro, ele levava para a Intendência das Minas para ser tributado, para pagar imposto. Se ele tirou 50 quilos, ele levava tipo 10 quilos, como se ele tivesse tirado 10 quilos de ouro. Então, mesmo tendo esse imposto chamado quinto, vai ter uma sonegação de imposto bem grande aqui no Brasil. E o rei de Portugal assim, demorou um pouquinho para sacar isso, mas ele vai sacar. Então, assim, eu vou dizer para vocês, 1705, 1706, 1710, 1715, isso então é uma sonegação assim, descarada, mas descarada mesmo, tá? Então, eu tenho um local para poder fazer essa retirada desse imposto, que é 20%, chamado Intendência das Minas. Quem trabalhava lá geralmente era funcionário do governo português, e ali era retirado o quinto, era tirado 20% do ouro que era mandado para Portugal, 20% era mandado para Portugal. Quando o rei de Portugal sacou que tinha muito ouro mesmo no Brasil e que ele poderia ganhar muito dinheiro, o rei de Portugal então ele vai fazer uma situação para que fosse retirado muito ouro do Brasil. Então ele dividiu, ele pegou algumas áreas, né, algumas áreas de terra, de terrenos, e vai dividir essas áreas em alguns lotes. Então, tipo assim, lote 1, lote 2, lote 3, lote 4, Só que ao invés de chamar de lote, ele vai chamar de data 1, data 2, data 3, terrenos. E ele vai chamar aqueles caras muito ricos em Portugal, o cara riquíssimo em Portugal, quanto mais dinheiro o cara tem, mais ele quer, né? Chamar esses caras ricos lá em Portugal, eu chegava pro cara e falava assim, vem cá, você aqui, você que tem dinheiro, eu tenho um lote de terra, eu tenho uma data para te conceder lá no Brasil para você retirar ouro, você quer ir? O cara, eu quero, só que eu tenho um detalhe, eu tenho um documento aqui, que eu estou te concedendo essa data, e você tem um período de 5 anos para poder fazer a retirada de ouro dessa data. Se em 5 anos você não conseguir retirar ouro nessa data, automaticamente você perde esse terreno, você perde esse lote, você perde essa data e essa data passa para outra pessoa. Então era uma concessão no período de 5 anos. Se você conseguisse retirar ouro, obviamente Portugal iria te dar o direito de você permanecer ali, e se em 5 anos você não retirasse ouro daquela data, automaticamente aquela data passava para uma outra pessoa e uma outra pessoa faria essa retirada. Importante aqui. Esses caras que vão receber essas datas, esses caras muito ricos em Portugal, você não pode achar que o cara vai vir para cá e que ele vai pegar uma bateia, que ele vai pegar uma peneira e ele mesmo vai lá para a beiradinha do rio, né, socar a bateia no fundo do rio e fazer retirada de ouro. A gente tem que lembrar que o trabalho braçal não é bem visto na sociedade branca portuguesa. O trabalho braçal, pelo contrário, é uma coisa mal vista, uma coisa que é como, credo, que ralé, ele trabalha, ai que horrível, ele faz trabalho braçal. Então, esse cara que é muito rico, que recebe essa data, ele vem para cá, ele chega no porto, ele compra lá 50 escravos, ele compra 100 escravos, e quem vai fazer, vai ralar pra caramba para conseguir tirar esse ouro, vai ser essa mão de obra escrava negra que ele comprou no porto e leva lá para Minas Gerais. Então, assim, o escravo, ele é comprado, ele é levado para Minas Gerais, lá ele é levado para essa data, né, uma fazenda, ao invés de ser uma fazenda de cana-de-açúcar, agora é uma fazenda de extração aurífera, né? Extração aurífera, AU na tabela periódica é ouro, aurífera, extração de ouro. E aí ele vem para esse local e esse escravo é obrigado a trabalhar no garimpo para achar ouro e
entregar, obviamente, para o dono daquela data, para o dono daquele lote. Quando você tem escravos trabalhando, obviamente, para uma pessoa que é o dono dele, e na extração de ouro, esse tipo de trabalho vamos chamar de lavra. Lavra, então, é diferente da faisqueira. A faisqueira, você, por conta própria, chega num riozinho lá, no riacho, você pega a bateia e você vai retirar o ouro. A lavra não. A lavra é uma terra que pertence a um determinado cara, e esse cara tem escravo, o escravo que vai fazer a retirada de ouro naquela localidade. Ok? Muito bem? Então, essas duas formas aqui são as duas formas de extração de ouro no Brasil nesse período que a gente está falando de mineração. Ok? Mesmo, volto a falar, que é um ouro de aluvião, então o escravo também, ele vai trabalhar com bateia, o escravo ele também vai pegar a bateia, vai para a beira do rio e vai tentar fazer a extração assim com a bateia. Tá joia? Muito bem. Além de pagar o quinto, né, o rei de Portugal pagou o quinto, só que o rei percebeu que as pessoas estavam sonegando. E o rei começa a perceber que um monte de gente estava retirando muito mais ouro do que estava pagando de imposto. E o rei falou assim, então é assim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou colocar uma regulamentação nisso. Então o rei de Portugal, por volta de 1720, ele vai criar na região de Minas Gerais, né, uma casa, além da intendência das Minas mesmo, que é a casa de fundição. Casa de fundição. Casa de fundição é uma casa que você vai fundir o ouro, você vai derreter o ouro. E ali o cara chega para você com 1 quilo de ouro, você trabalha para Portugal, você derrete o ouro dele e pergunta assim para ele, você quer em forminha de que tamanho? O cara de 200 gramas. Aí você pega 5 forminhas de 200 gramas, né? Você, nessa forminha tem um símbolo real, tem uma numeração, você derrete o ouro e coloca nas forminhas ali. Desenforma, entrega 4 forminhas para o cara que te deu o ouro, e uma forminha já fica ali na casa de fundição que você já quintou o ouro dele. Então, ou seja, o cara sai dali da casa de fundição com o ouro quintado, ele já sai com o ouro dali sendo retirado os 20% que precisava retirar para Portugal. Importante. Se você nessa época que foi criada as casas de fundição tentasse comprar ouro ou comprar alguma coisa com ouro que não tinha um selo ou a numeração que, né, passou pela casa de fundição, você poderia ser preso e ser enforcado em praça pública. Ou seja, todo indivíduo que retira ouro, ele tinha que levar o ouro para a casa de fundição. Se ele não leva o ouro para a casa de fundição, ele estava sonegando, né? E aí, se ele tenta comprar alguma coisa com ouro sem ter passado pela casa de fundição, se ele for pego, ele é preso e às vezes ele vai pagar com a própria vida, porque tinha pena de morte nessa época e a pena de morte estava relacionada ao enforcamento, então o cara podia ser enforcado. Quando o rei de Portugal estabeleceu as casas de fundição, ele praticamente ele dificulta muito a sonegação. Porque antes os caras falavam assim, eu tirei 10 quilos de ouro, eu tirei 5 quilos de ouro. E às vezes os caras tinham tirado muito mais que isso e sonegavam. Agora não tem jeito. Agora, se você tentar negociar ouro, comprar com ouro que não passou pela casa de fundição, você pode ser preso. Então você tem que levar o ouro para a casa de fundição para que ele seja quintado, para que ele seja derretido, seja colocado em forminhas. Nessa forminha vai ter um símbolo, vai ter uma numeração. E 20% já fica na casa de fundição, que depois é mandada para Portugal, que é o imposto, né? Só que daí vai ter um cara chamado Filipe dos Santos, que eu coloquei aqui embaixo, e esse cara chamado Filipe dos Santos, ele vai ficar enlouquecido de ódio com as casas de fundição. É lógico que ele deveria ser um baita do sonegador de impostos, né? Ele ficou revoltado, que absurdo, tem caixa de fundição, eu não aceito, que horror e tal. E ele vai mobilizar a galera ali da região do vilarejo chamado Vila Rica para fazer uma revolta contra as casas de fundição. Então eu quero pensar aqui com vocês que esse cara Filipe dos Santos, ele não é contra Portugal, ele não quer fazer o Brasil independente de Portugal, nada disso. O Filipe dos Santos, ele só é contra as casas de fundição porque ele viu que ele teria que pagar imposto. Então ele faz uma revolta, que a gente vai chamar de revolta de Vila Rica ou de Filipe dos Santos, o nome dele. E essa revolta é contra as casas de fundição, só que não deu certo, cara. A polícia chegou, arregaçou todo mundo na porrada e ele mesmo ia ser morto em praça pública. Então a gente viu 2 revoltas agora nesse período da mineração.
Uma guerra entre paulistas e forasteiros, que é a Guerra dos Emboabas, que a gente viu aqui em cima, e a outra guerra que a gente acabou de ver agora, revolta, né? Isso aqui é guerra, isso aqui é guerra. Isso aqui é revolta, é revolta. Isso aqui é uma revolta que foi contida e, obviamente, o Filipe dos Santos e alguns dos participantes, eles vão ser enforcados em praça pública, porque onde já se viu você contestar contra um imposto que o rei de Portugal estipulou aqui dentro do Brasil, sendo que o Brasil é colônia, né? Então, por isso que ele vai ser enforcado. Além das casas de fundição e além desse imposto chamado o quinto, existia um outro imposto chamado captação, tá? Captação. Esse imposto é muito fácil, porque ele também tem na época da Idade Média, quando a gente estuda a Idade Média, tem um imposto chamado captação. E por que eu falo que é muito fácil? Porque se você sabe a palavra, você sabe o que é captação. Renda per capita. Capta, renda por cabeça. O sujeito foi decapitado, então, ou seja, foi arrancado o quê? A cabeça. Se eu tenho um imposto chamado captação, significa que é um imposto por cabeça. Cada escravo que você tinha que pagar um imposto sobre ele. Como se fosse hoje, fazendo uma comparação, mal e porcamente fazendo, mas fazendo uma comparação, é como se fosse PVA. Ah, você tem 3 carros na garagem? Parabéns, você vai pagar 3 impostos, um imposto em cima de cada carro que você tem na garagem. Ah, você tem 3 escravos na sua casa em 1750. Parabéns, você vai pagar 3 impostos, um em cima de cada escravo que você tem. Então, claro que as pessoas que tinham mais escravos, se ela tem muito escravo, é porque ela precisa dessa mão de obra para trabalhar para ela, né? Então, ela vai pagar um imposto muito mais alto. Se ela tem menos escravo, ela vai pagar um imposto menor. Mas a captação é um imposto pago por cada escravo que você tem e é um imposto anual. Então, você paga por ano aquele imposto. Como eu falei para vocês, mal porcamente comparado, é igual ao IPVA, tá bom? Então, eu tenho o quinto, eu tenho a captação, né? Que são impostos que vão rolar, fora vários. Tinham pedágios, né? Porque nessa época que a gente começa a falar de mineração, a capital do Brasil era Salvador. Então, muita gente saiu de Salvador e ia para Minas Gerais, de Minas Gerais para Salvador, Salvador para Minas Gerais e assim por diante. E essa estrada, que era uma estrada oficial, existiam locais que você tinha que pagar pedágio para passar por ali, ok? Você tinha, e várias outras taxas que o governo português achava interessante cobrar, né? Interessante, e cobrava mesmo, ok? Bom, importante, várias coisas aqui, né? Começa muita gente ir para aquela região de Minas Gerais, muita gente morar ali. Então, eu vou começar a ter naquela região uma sociedade urbanística que é importante você levar em consideração, porque a nossa sociedade da cana-de-açúcar é uma sociedade completamente agrária, uma sociedade completamente rural. E agora, como eu tenho o pipocar de várias cidades surgindo ali, que eu falei para vocês, chega comerciantes do quanto é lado, não sei o quê, eu começo a pensar e a contornar esse desenho, né, de uma outra sociedade agora, que é o desenho de uma sociedade urbana. Então, aquela região de Minas Gerais começa a se desenvolver ali uma área urbana nesse momento. Então, a gente sempre fala assim, cana-de-açúcar é rural, o ouro surge muita cidade. Então, eu tenho uma característica muito mais urbana do que, obviamente, rural. Não que o Brasil tenha deixado de ser rural, pelo amor dos deuses, né? Não que o Brasil tenha deixado, o Brasil não é mais rural, para. Eu estou falando que a sociedade, ela passa por modificações. E uma dessas modificações é exatamente isso, as pessoas irem para aquela região e começarem a surgir ali núcleos urbanos naquela área de Minas Gerais, ok? Certinho? Bom, deixa eu apagar aqui para a gente continuar, um minutinho só. Tudo bem? Então, mudei o quadro aqui, como vocês estão vendo, né? E aí eu vou falar para vocês a respeito dessa mudança, dessa sociedade, dessa economia que vai rolar aqui no Brasil nesse período, tá? Então, a sociedade agora, ela deixa de ser uma sociedade, que é uma sociedade completamente rural, e passa a ter também algumas características de urbanização, principalmente naquela região de Minas Gerais, que você vai ter algumas características de urbanização bem efetivas lá, tá? Outra característica que a gente vai ver é que agora nós vamos ter uma sociedade de classes. Na época da cana-de-açúcar no Brasil, a nossa sociedade é estamental. O que é uma sociedade estamental? É quase uma sociedade estátua, né? Quase, aquela que tem uma pequena movimentação.
Então, no começo da nossa história, quando é a época da cana-de-açúcar, você nasceu escravo, você morre escravo. Você nasceu senhor de fazenda, você morre senhor de fazenda. Agora, você, na verdade, você tem a possibilidade de enriquecer. Então, muita gente, por exemplo, que era pobre, pode encontrar pepitas de ouro e passar, na verdade, a ter uma situação econômica muito favorável. Então, você pode ter enriquecimento de algumas pessoas nessa época e, inclusive, algumas cartas de alforria. Alguns escravos, na verdade, eles conseguem que algumas pessoas dessem a carta de alforria para eles, dessem a carta de liberdade para eles. Então, a partir desse momento agora, você começa a ter escravo forro, né? Negro, a gente chama de negro forro. Escravo forro não, me desculpa. Negro forro é um negro que foi alforriado, um negro que conseguiu a sua carta de alforria. Agora, claro, né? Lembrando que o negro escravo, ele não consegue comprar a própria carta de alforria. Então, alguém tem que dar essa carta para ele. Alguém tem que ficar penalizado com a situação dele ou por alguma circunstância aí que a gente está falando nas lives, de como ele conseguia essa carta de alforria, tá? E é uma sociedade do interior, então a gente começa a perceber que você não tem mais a população concentrada só no litoral, como nós tínhamos antes na época da cana-de-açúcar, que era tecnicamente, praticamente, existe até um historiador, um português que falava, né? Olha, os portugueses parecem caranguejos que riscam o litoral brasileiro. E quando ele fala que risca o litoral brasileiro, o que ele está querendo dizer é que a concentração populacional que existia no Brasil era no litoral. Agora não, agora você também tem esse deslocamento, como eu disse para vocês, de pessoas indo para o interior, e eu vou ter uma sociedade mais para o interior, ok? Economia, eu coloquei aqui mercado interno. Deixa eu chegar um pouquinho para cá, para vocês enxergarem. Quando eu tenho mercado externo, é quando eu tenho cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar é exporte. Cana-de-açúcar eu tenho exportação. E esse mercado interno, ele tem muito a ver, porque os caras que estão ali na época da mineração, naquela região de mineração, muitos deles não vão plantar nem agricultura de subsistência. Então é nesse momento que vão surgir algumas localidades, como no Vale do Paraíba, por exemplo, várias comunidades que vão plantar, por exemplo, milho, que vão plantar mandioca, vão moer esses produtos e vão vender a farinha desse produto, seja de fubá, seja farinha de mandioca, para a região das Minas Gerais. Então rola um comércio interno aqui a partir dessa questão da mineração, uma coisa que na época da cana-de-açúcar não tem muito, a gente só tem um comércio externo muito forte. Na época da mineração eu tenho um incentivo aí nesse mercado interno bem claro. E coloquei aqui o gado, e aí um aluno me perguntou, mandou um WhatsApp, perguntou, eu não sei se foi no WhatsApp, se foi na live que ele me perguntou, a respeito do gado. Qual a diferença do gado, Marta, no Rio Grande do Sul e o gado no Rio São Francisco, o gado no Nordeste? Quando eu tenho a época da cana-de-açúcar fortemente no Nordeste, eu tenho a criação de gado ali no Rio São Francisco. Então a gente vai ter a criação de gado ali no Rio São Francisco na época que o Nordeste, obviamente, eu tenho uma economia muito forte ali por causa da cana-de-açúcar, então você vai ter bastante criação de gado ali. Tem aquele salgema que eu comentei com vocês e tudo mais. Quando a gente começa a ter mineração, surgem algumas fazendas de criação de gado no sul do país. E esse gado, ele é levado, atravessa lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e chega no estado de São Paulo, no local onde chama Sorocaba, e lá em Sorocaba tinha um leilão enorme de gado, em que as pessoas compravam mulas, compravam vaca, compravam boi e traziam para essa região aqui sudeste, para essa região, Sorocaba na região sudeste, mas traziam aqui para Minas Gerais, traziam aqui para o Porto. Para que eles vão precisar desse gado? Esse gado, ele é mais para tração, e as mulas é para fazer transporte de mercadorias, né? Então você vai ver tropas e tropas de mula levando mercadorias do litoral, por exemplo, até Minas Gerais. Então você vai ter tropas de mulas saindo ali de Paraty, atravessando essa serra aqui da Serra do Mar, Serra da Bocanha, né? E indo até aquela região de Minas Gerais, para levar o quê? Para levar roupa, para levar bateia, para levar chapéu, para levar facão, para levar enxada, tudo na verdade que a gente não poderia confeccionar aqui no Brasil, porque nós sofremos pacto colonial. Então esses produtos manufaturados, industrializados, né, eles são trazidos de Portugal, são vendidos aqui no Porto, né, seja no Rio de Janeiro, seja Paraty, e aí esses caras pegam essas tropas de mulas,
levam até lá, colocam esse material em cima dessas mulas e levam até a região de Minas Gerais para vender para essas pessoas. Então eu tenho um mercado interno muito ativo e o gado agora, eu também vou ter uma produção de gado muito considerável agora no Rio Grande do Sul, ok? Claro que depois a gente vai ter esse gado direcionado para carne seca e você vai ter também a produção de vaca para poder retirar, que é o gado de corte, para carne seca, que desculpa, não é carne seca que a gente chama, charque, né? Que eu conheço um pouco carne, eu confundo picanha com bife de fígado, então é fácil eu confundir. Tô brincando, gente, nem tanto. Eu vou ter o charque, que é produzido no sul do país, nessa criação de gado, nesse contexto aqui, ok? E o deslocamento da economia, do eixo da economia, que é uma economia nordestina, tipicamente ali no Nordeste, e eu vou ter um deslocamento dessa economia aqui agora para a região Sudeste. Então o que vai bombar agora é a região Sudeste em termos de produção econômica. Tudo bem? Tá? Marta, mas o Nordeste ele fica para trás? Então, porque a bola da vez agora é a mineração. Então, como a bola da vez agora é a mineração, e o Nordeste ele começa a perder um pouco a sua importância econômica no país a partir daí. Então, a crise do açúcar, ela não foi assim, não vou plantar mais açúcar, vai continuar plantando açúcar, mas a bola da vez, entendeu? O máximo agora é a extração aurífera. Então, obviamente, a concentração de pessoas, a preocupação das pessoas é para essa região aqui, que é a região Sudeste, que é onde se retira esse ouro, tá bom? Bom, e a política? Tem uma mudança política também, depois a gente faz um quadro para ver essas mudanças. Tem uma mudança política também em relação à capital. A capital do Brasil era Salvador, então todo o ouro que era retirado aqui do Brasil e que tirava o quinto, né, na caixa de fundição, a caixa de fundição pegava esse quinto e levava para Salvador. Agora, cara, de Minas Gerais para Salvador é chão, é muito longe. Então, era recorrente acontecerem alguns assaltos nesse transporte, e aí, tipo, se Portugal iria receber, sei lá, 5 mil quilos de ouro, aí ele recebia 1.000 quilos de ouro como imposto, exemplo, né? Então, Portugal achou melhor achar uma capital que fosse uma área portuária, que fosse mais próxima da região das minas, para que fosse escoar esse ouro sem muito prejuízo. Então foi aí que escolheram o Rio de Janeiro como a próxima capital, exatamente para poder fazer o escoamento dessa... Calma o negócio ali. Para fazer o escoamento desse... sei lá... as coisas caindo sozinho aqui, só tô eu aqui, o negócio caindo. Ui! Então, e aí para poder ficar mais fácil para escoar esse ouro, eles transferiram a capital. Agora a capital deixa de ser Salvador e a capital passa a ser o Rio de Janeiro, ok? Tudo bem? Mas isso, gente, deixa claro, meados do século XVIII. Então você não pode achar que começaram a retirar ouro e pá, e já virou a capital, virou o Rio de Janeiro. Não, meio do século XVIII é que você vai ter essa transferência. Faz assim que fica mais fácil para você estudar, tá bom? E quando a gente pensa em ouro no Brasil, a gente fala ouro, mas se tirar o prata? Não, aqui no Brasil a gente não vai ter minas de prata, mina de ouro, mas nós vamos achar diamante. A história de diamante é fantástica, eu acho a história incrível. Então tinha um arraial chamado Arraial do Tijuco. Então, tipo assim, se você for pensar Ouro Preto Mariana está aqui, Arraial do Tijuco está mais aqui, né? Então, tipo assim, Rio de Janeiro está aqui embaixo, Ouro Preto, Mariana, Sabará, São João da Rei, blá, 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 aqui, e Arraial do Tijuco aqui em cima, tá? É bem mais longe. E aí, bem mais longe do ponto de vista de Resende e tal, né? Então, tinha uma localidade chamada Arraial do Tijuco. E aí, nessa localidade chamada Arraial do Tijuco, começaram a procurar ouro, procura. Os caras batiam a bateia no fundo do rio e não achavam ouro. Achavam uma pedrinha lá e falavam, pelo amor de Deus, que raio de pedra é essa? E jogavam fora. Aí, muito tempo fazendo isso, muito tempo soltando a bateia no fundo do rio e não achava ouro, só achava esse raio, essa pedrinha. Aí, um dia, um cara lá do rei que trabalhava com o rei de Portugal, que estava vendo essas áreas de mineração e tudo mais,
chegou no Arraial do Tijuca e percebeu que tinha muito essa pedrinha. E ele foi verificar que pedrinha é essa, e ele comprovou que a pedrinha era diamante. Sim, diamante. Então, rapidamente, o rei de Portugal fica sabendo que naquela área tinha diamante, e aí aquela área ela é tipo meio que fechada, só vai poder entrar naquela área quem for autorizado pelo rei, e a extração vai ser toda coordenada pela metrópole, vai ser toda coordenada por Portugal. Tanto que a cidade muda até de nome, que era Arraial do Tijuca, vira Diamantina. Então, o ouro era assim, 20% é para Portugal, 80% é seu. O diamante é o inverso. 80% para Portugal e 20% para você. Então vai ser retirado ouro, vai ser retirado diamante no Brasil também, nessa localidade chamada Arraial do Tijuca, que vai acabar virando Diamantina, tá? Vai ser feita essa extração de diamante, ok? Bom, nessa época que eu estou falando, 1770, né, vamos colocar 1770 agora, a gente começou a ter uma escassez de ouro, o ouro começou a entrar em escassez, claro, recurso natural não renovável, então você retira e ele não brota de novo, né? Não é assim. Então, retirava ouro, retirava, e tem uma hora que vai acabar. Então, o ouro começou a entrar num processo de escassez. Então, se você for pensar num gráfico de retirada de ouro, você vai ver o gráfico de retirada de ouro subindo, e chega uma hora que ele para. E começa a descer. Só que daí, nessa época, quem governava Portugal era um marquês, era um déspota esclarecido, que a gente aprende isso em história geral, o Marquês de Pombal, tá? O tchãozinho, brincadeira aqui minha, o Sebastião José de Carvalho e Melo. Esse cara, Sebastião José de Carvalho e Melo, conhecido como Marquês de Pombal, ele era um ministro em Portugal. E esse ministro em Portugal, ele começou a achar que a gente estava escondendo ouro. Então ele resolveu colocar um imposto no Brasil chamado finta. E esse imposto ele definiu o seguinte: nós teríamos que mandar para Portugal por ano 100 arrobas de ouro, ok? Então 100 arrobas de ouro, no mínimo. Então a gente vai retirar e vai mandar para Portugal por ano 100 arrobas de ouro. Ô Marta, mas o que são 100 arrobas de ouro? Só para deixar claro para vocês, uma arroba são quase 15 quilos. Então, se a gente vai tirar 100 arrobas de ouro, eu quero que vocês entendam que a gente mandava para Portugal aproximadamente, no mínimo, a gente mandava em torno de 1.500 quilos de ouro. 1.500 quilos de ouro por ano, no mínimo. Porque tem detalhe, isso aqui é a finta, ou seja, a gente tem que retirar 100 arrobas. Ô Marta, mas e se a gente retirasse 92 arrobas? As 8 arrobas que ficavam faltando iria ser cobrado da população como imposto. Fora todos os impostos que você já paga, fora o quinto que você já paga, a população pagaria por aquilo que ficou faltando. Então é uma loucura, né, cara? Uma loucura. Todo mundo tentando, né, cumprir a finta ali, né? Vamos lá, 100 arrobas. Só que ninguém sabia quanto que tinha na caixa de função. Então, tipo assim, as pessoas retiravam, iam lá para a caixa de função, retiravam os 20%, mas você não sabia se o que tinha lá até o final do ano já deu assim 100 arrobas. Então, era uma tensão muito grande, ai meu Deus do céu, será que, ai meu Deus do céu, será que vai dar? Porque a população não era informada quanto já tinha arrecadado ou não, né? E sempre arrecadava mais, tipo assim, arrecadava 150 arrobas, 180 arrobas, 200 arrobas e tudo mais. Mas era uma apreensão muito grande em relação a isso, tipo, cara, se a gente não conseguia arrecadar, nossa, você tem que pagar imposto, a gente está pagando um monte de coisa, não estou aguentando mais pagar imposto, vou ter que pagar mais esse. Então, se não conseguisse arrecadar 100 arrobas, aí aconteceria um imposto chamado derrama, que é a cobrança daquilo que não foi arrecadado. Ou seja, se arrecadou 92 arrobas, as outras 8 é a derrama que vai atuar. A derrama vai chegar ali, ó, vai ter que pagar as 8 arrobas, ponto, acabou. Mas quem vai pagar essas 8 arrobas? A população das Minas Gerais, ok? Se a gente for fazer um cálculo, deixa eu pegar meu celular aqui para a gente fazer um cálculo. Se a gente for fazer um cálculo simples aqui de quanto de ouro que a gente mandou para Portugal e quanto que vale hoje, quase que não é uma coisa que valia na época, mais ou menos. Bom, quanto custa o quilo do ouro? Quanto custa o quilo do ouro hoje? Eu vou colocar você boazinha pra caramba, está em torno de 100 quilo, está em torno de 180 mil, 190 mil, mas eu vou ser boazinha, eu vou colocar 160
150 mil o quilo do ouro, ok? Então, se o quilo do ouro hoje está em torno de 150 mil, o quilo, gente, um negocinho assim, ó, tamanho desse pagador aqui, ó, um quilo. Um quilo é 150. Quanto a gente tinha que mandar para Portugal mesmo? A gente tinha que mandar quantas arrobas? 100 arrobas. Você sabe quanto que dá 100 arrobas? Se uma arroba é 15 quilos, 100 arrobas a gente tinha que mandar para Portugal quantos quilos de ouro? 1.500 quilos de ouro. Então, a gente mandava para Portugal, isso aqui, ó, 225 milhões, é isso? De ouro por ano. Caraca, é grana pra caramba, também acho. E isso aqui, quando eu tô falando assim, ó, tava sem arroba, geralmente eram mais, 50, 180 e tudo mais. E essa extração de ouro, eu quero que vocês entendam que ela aconteceu por quase 100 anos no Brasil, ou 100 anos no Brasil, no século XVIII inteiro, você vai ter extração de ouro, né? E aí você fala, caraca, mas Portugal ficou rico com isso. E aí tá uma questãozinha de prova para vocês. Portugal não se enriquece com o ouro brasileiro. Sabe por que Portugal não se enriquece com o ouro brasileiro? Porque Portugal tinha um acordo com a Inglaterra chamado Tratado de Mettley, conhecido também como Tratado de Panos e Vinhos. E o que é esse Tratado de Mettley e Tratado de Panos e Vinhos? É um acordo feito entre Portugal e a Inglaterra, um acordo bem antigo, que falava que todo o vinho que Portugal produzisse, todo vinho que a Inglaterra quisesse consumir, todo vinho que a Inglaterra quisesse tomar, ela compraria só de Portugal. Todo tecido que Portugal quisesse consumir, só compraria da Inglaterra. Então, como se tivesse um acordo de monopólio comercial. Então, assim, olha só, ô Inglaterra, se você quiser tomar vinho, você vai comprar de Portugal, tá bom? Tá bom. Ô Portugal, se você quiser comprar tecido, você vai comprar da Inglaterra, não é? Ok. Tudo bem. Só com um detalhe, né? O que você acha? Você bebe mais vinho ou você coloca mais roupa? Depende. Se estiver na quarentena... Não, tô brincando. Mas a questão é, óbvio que você compra muito mais roupa, óbvio que você compra muito mais tecido do que você compra bebida alcoólica, do que você compra vinho. E detalhe, em inglês não tem hábito de beber vinho, como os portugueses têm, não tinha. Então, o que a gente percebe aqui no Tratado de Panos e Vinhos? No Tratado de Panos e Vinhos, a gente percebe que Portugal vai adquirir um déficit muito grande na balança comercial. Ou seja, ele vai comprar e vender pouco, comprar e vender pouco. E aí você fala assim, como é que Portugal conseguiu pagar esse déficit com a Inglaterra? Com o ouro brasileiro. Com o ouro brasileiro. Então, esse ouro que era retirado do Brasil e era mandado para Portugal, esses 20%, a captação e vários outros impostos, eles saem do Brasil e vão para Portugal. Chega lá em Portugal lá você fala, ó, pagou, o Brasil pagou tanto, não sei o que, e o ouro já vai direto para a Inglaterra para poder pagar o déficit que tinha. Então, assim, uma grande parcela desse ouro, ele vai para a Inglaterra para quitar uma dívida que Portugal tem com a Inglaterra, uma dívida considerável aqui, né? E aí, o que eu quero dizer aqui para vocês? Já que eu tenho essa dívida considerável, eu também tenho que tomar cuidado com alguma coisinha. O que a Inglaterra faz com esse dinheiro? O que a Inglaterra faz com esse ouro? O que a Inglaterra faz com isso? É óbvio que ela vai investir naquilo que ela está investindo naquele momento, que é a Revolução Industrial. Mas eu quero que vocês tomem um cuidado. Não significa que a Inglaterra vai usar esse ouro para investir na sua Revolução Industrial, para continuar dando um salto na Revolução Industrial, que você vai pensar que o ouro brasileiro é que possibilitou a Revolução Industrial da Inglaterra. Aí é querer se achar o ovo da marmita, né, gente? Aí é querer se achar demais. Aí é querer achar que nós brasileiros, nós somos o umbigo do mundo. Se não fosse a gente, nada do mundo acontecia, né? Que só a gente tem razão, só a gente faz coisas. Para. Claro que o ouro brasileiro, ele vai contribuir bastante com o fortalecimento da indústria inglesa, mas não você pensar que foi só por causa do ouro brasileiro é que a Inglaterra vai ter uma revolução industrial. Até porque quando a gente aprende a revolução industrial, a gente aprende que são vários fatores que fazem com que isso acontecesse, que fazem com que a revolução se efetivasse, e não um único fator.
Então, esse ouro que vai para lá, sim, vai ajudar a Inglaterra, claro, sim, mas não é aquela coisa, se não fosse o ouro brasileiro, menos, é um ego muito grande, que é uma coisa de louco, né? Certinho? E aí a gente vai pensar nessas mudanças que vão acontecer aqui da época da cana-de-açúcar para a época da mineração. Eu vou montar um quadrinho aqui e a gente vai ver isso, tá bom? Vamos lá. Meu povo, esse quadrinho aqui que eu vou fazer, esse quadro comparativo, ele é super importante para você. É você bater o olho, cara, você bate o olho nesse quadro comparativo, você espera que você lembra a matéria toda. Então vamos lá? Vamos ver esse quadro comparativo aqui, as linhas estão meio tortas, mas eu sou de humanas, né? Então isso vale. Então vamos lá, cana-de-açúcar. A gente vai pensar que cana-de-açúcar é século XVI e século XVII. Mineração é século? Vamos lá, século XVIII. Ou XVIII, século XVIII. Muito bem. Cana-de-açúcar, né? Vamos pensar em política. Qual era a capital? A capital do Brasil era Salvador. E aí, na época da mineração, a capital do Brasil passa a ser o Rio de Janeiro. Se você quiser colocar política aqui no canto, para você lembrar, pode colocar que vale a pena aqui nesse quadro comparativo que a gente está fazendo, tá? Como que era a sociedade na época da cana-de-açúcar? Onde ela ficava? Ela ficava no Nordeste, né? E era uma sociedade no litoral. E aqui como é que vai ser? É uma sociedade na região Sudeste que fica mais no interior. Vamos lá? A gente está falando aqui de economia. Outra coisa, o que eu tenho aqui? Eu tenho um mercado externo, tudo que você produz praticamente você manda. E aqui nós vamos ter um mercado interno. Ok? Importante lembrar vocês que nessa época da mineração as pessoas estavam tão focadas em retirar ouro, fazer essa extração aurífera, que muitas vezes eles esqueciam de plantar para comer. E aí em algumas localidades nós vamos ter escassez de alimentos e fome naquela região de Minas Gerais, porque as pessoas estavam tão focadas numa coisa só que esqueciam a agricultura de subsistência. Isso é importante, tá? Então, cana-de-açúcar, eu tenho mercado externo, mineração, eu tenho mercado interno, tá? Outra característica aqui da cana é que eu tenho uma sociedade patriarcal e uma sociedade estamental. Aqui não, aqui eu já tenho uma sociedade de classes, eu tenho as cartas de alforria, né? Então eu tenho essa possibilidade. Outro ponto, que eu tenho uma sociedade muito rural nesse período que eu ainda não coloquei. E aqui eu vou ter uma sociedade mais urbana, certinho? Esse quadro comparativo que eu fiz aqui com vocês, eu quero que vocês fiquem bem atentos. Esse quadro é super importante porque ele te direciona na história, né? Do período da cana-de-açúcar e do período da mineração, como aconteceu, como foi possível aí essas mudanças, como aconteceram essas mudanças e que mudanças foram essas. Tá joia? Deixa eu dar uma saidinha aqui da frente do quadro para vocês visualizarem melhor. Certo? Beijo, boa semana para vocês, tá bom? A gente se vê. Próxima aula eu vou falar de rebeliões nativistas, eu vou começar as rebeliões emancipacionistas. Então eu vou falar de revolta de Filipe dos Santos de novo, Guerra dos Emboabas de novo? Não. Eu vou falar de aclamação de Amador Bueno, revolta de Beckman e Guerra dos Mascates. E vou falar de conjura mineira e conjura baiana. Bom feriado. Beijo.